Eu já falei que é um mito descansar 48 horas e é um mito também que eu não posso treinar todos os dias. Eu posso. Só que muitas vezes, na grande maioria das vezes, é um erro, é um grande erro treinar todos os dias. Por quê? O que determina, presta atenção nessa pergunta, o que determina quantas vezes eu vou treinar na semana? Olha, pode ser a minha rotina, no caso, poxa, se eu só consigo ir para academia ou treinar em casa 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, esse pode ser um fator limitante, sim. Mas o que mais que determina? Digamos que eu tenha a semana inteira à disposição. Eu quero saber de outros fatores que determinam quando eu vou dar outro estímulo para a minha musculatura. Quais são esses fatores? Por exemplo, volume de treinamento. O que é volume de treinamento? É a quantidade de séries e exercícios que você faz no treinamento. Se hoje, segunda-feira, William, vou treinar pernas, vou treinar meu quadríceps, e eu faço 3 exercícios que pegam as minhas coxas, com 3 séries em cada. Qual foi o meu volume de treinamento? 3 exercícios, 3 séries em casa. 3, 3 e 3. Então, o meu volume de hoje, segunda-feira, foi de 9 séries. Tá entendido o que é o volume de treinamento? Se tá entendido o que é volume, mete o dedo no like aí. Eu quero ver se tá entendido o que é volume de treinamento. É a quantidade de treino que eu faço, que é a soma das séries mais os exercícios. Não são só os exercícios, porque eu posso fazer 10 exercícios e apenas uma série em cada um, ou eu posso fazer um único exercício e fazer 25 séries. Então é a soma, né, das séries com o exercício. Show! Volume de treinamento é importante. E o que significa isso? Que quanto mais volume eu fizer, mais intervalo eu vou precisar. Ah, é, William? Poxa, não parece lógico? Parece lógico e é lógico. Por quê? Porque se eu fizer, por exemplo, 9 séries para minhas pernas hoje, segunda-feira, o intervalo ele não precisa ser diferente, o intervalo de descanso, do que se eu fizer apenas 3 séries. Poxa, se eu fizer 3 séries no meu treino inteiro, eu vou conseguir me recuperar mais rápido do que se eu fizer 9, 12, 15 séries. Então, antes de falar que o meu músculo precisa descansar 48 horas, eu preciso saber o tipo de estímulo que eu vou dar, e esse tipo de estímulo, ele começa a ser caracterizado pelo volume de treino. Beleza, só o volume basta? Não. Outro ponto extremamente importante é a intensidade do treinamento. Intensidade, quando a gente está falando em musculação, tá? Em musculação, a intensidade, ela não é representada por quanto eu canso. Nossa, esse treino ele foi mega intenso porque eu estou ofegante e eu estou encharcada de suor. Não, isso não é o que representa a intensidade. A intensidade na musculação ela é representada pelo um percentual do meu máximo esforço em uma série. Ou seja, vamos lá, vamos para um exemplo prático. Digamos que eu consiga fazer o agachamento, tá? Eu consigo fazer uma única repetição, ou seja, o máximo de peso que eu consigo levantar para uma única repetição, eu faço 100 quilos. Guarda esse número, 100 quilos, uma única repetição. Aí, se eu consigo fazer uma repetição com 100 quilos, o meu 100% é quanto? 100 quilos. 100% da minha carga máxima. Quando a gente fala em intensidade na musculação, é o percentual em cima dessa carga máxima. Por exemplo, se eu colocar lá 70 quilos, eu consigo fazer uma repetição, eu faço 100. Se eu botar 70 quilos na barra, eu vou conseguir fazer mais repetições. Então eu estarei fazendo mais ou menos 8, 9, 10 repetições, 70% que a gente chama de uma repetição máxima, é 70% da minha carga máxima. Isso é uma série que ela é intensa, uma carga que ela é relativamente alta, 70%, 80%. Então a intensidade, ela também é importante. William, eu nunca fiz teste para ver qual que é o máximo que eu consigo. Preciso? Não, pelo amor de Deus, não perca tempo fazendo isso. Não, eu só usei desse exemplo didático para te mostrar o que é a intensidade. Até porque mesmo não fazendo teste, tu já tem mais ou menos uma noção do teu máximo. Se a hora que você vai fazer musculação, você faz lá no seu exercício de leg press, por exemplo, coloca lá uma carga X e faz 10, 11 repetições e não consegue fazer mais, poxa,
Isso aí representa mais ou menos 70, 75% de uma repetição máxima, ou seja, de uma intensidade de 70% mais ou menos. E tá show de bola, tá legal. A intensidade ela só vai ser leve quando você conseguir fazer 20, 25, 30 repetições. Aí é uma intensidade mais leve, uma intensidade mais baixa. Então, a minha ideia de te mostrar o que é intensidade é para te falar assim, ó, é importante. E olha que louco, agora é para assim, ó, é para bugar o cérebro, tá? Eu vou querer ouvir de vocês. No volume de treino, quanto mais volume, mais eu preciso descansar. Existe essa relação direta. Mais volume, mais descanso. Menos volume, menos descanso. E na intensidade de treino, o que vocês acham? Quanto mais intenso, quanto mais peso eu colocar, mais eu preciso descansar? Ou quanto menos peso eu colocar, menos eu preciso descansar? Ou não existe uma relação? O que vocês acham? Eu quero que vocês escrevam, ó, tem relação o peso ou não tem relação? Para tudo agora, a relação ela não é diretamente proporcional. Ou seja, não existe uma relação. Não existe ela sozinha, a intensidade sozinha. Poxa, William, quer dizer que se eu treinar mais pesado, eu não preciso descansar mais? Não necessariamente. Sabe por quê? Porque se eu treinar, olha que loucura agora. É por isso que os treinos em casa do Definição Extrema dão tanto resultado. Olha só, se eu treinar com uma intensidade mais baixa, e fizer séries até próximo da falha, o meu corpo, ele acumula mais fadiga e eu preciso de um maior intervalo de recuperação. Porque eu vou colocar a gente chama de fadiga do sistema nervoso central. Eu dificulto mais a recuperação quando eu treino com uma carga mais leve e próximo da falha. E é aí que muita gente treina errado em casa, porque muita gente não tem muito peso em casa e aí faz séries até próximo da falha e por achar que tá fazendo a série com pouco peso, treina todos os dias aquela mesma musculatura. E aí o tempo passa, ó, e o teu resultado aonde está? Não tem! Ou é um pouquinho só, o mínimo possível. Só que quem é que te conta isso? Te explicam isso na academia? Te explicam isso aonde? Treinar com cargas mais baixas pode levar o meu corpo a precisar de mais intervalo. Olha que louco isso, relação que tem do intervalo. Ah, posso treinar todo dia? Não posso? Cara, eu não sei, porque depende do teu treino. Tem que descansar. É óbvio que tem, mas tu sabe quanto ele precisa descansar? Se são 24 horas, se são 48 horas, ou se até uma semana? Depende do volume, depende da intensidade, e essa aqui eu tenho certeza que deixou agora a tua pulguinha atrás da orelha, porque não é como tu estava pensando, tá? Depende do volume e da intensidade, e depende também da proximidade que a gente faz séries até a falha. Ou seja, quantas séries até a falha até próximo da falha eu faço no meu treino. Por que eu digo isso? Porque muita gente não treina com o devido esforço em cada série. Então tem muita gente que faz um volume alto de treino, 15 séries, 20 séries em um treino, com uma intensidade baixa e passa longe da falha ainda. Então essa pessoa, ela não precisa do mesmo tempo de intervalo que uma mulher que treina 6 séries, por exemplo, em um treino e 6 séries muito bem feitas, com uma intensidade alta e com uma certa proximidade da falha. Então a proximidade da falha também tem relação com o tipo de estímulo que eu estou dando e também tem relação com o intervalo de descanso que eu vou dar. Logo, tem relação com o número de vezes que eu treino aquela musculatura na mesma semana. Olha que doido isso. E como é que eu vou te responder isso quando tu pergunta na caixinha de perguntas lá, se treinar perna todo dia, como é que eu vou saber? Provavelmente, por me perguntar isso, você não tem a menor noção do tipo de estímulo que é dado no seu treinamento. Então você vai treinar todos os dias e vai ser uma porcaria. Mas ao mesmo tempo que você vai treinar 3 vezes por semana e vai ser uma porcaria também. Ou 2 vezes por semana e também vai ser uma porcaria. Porque é necessário dosar esses estímulos de volume, intensidade e proximidade da falha.